Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aqui a nossa aula. E hoje vamos falar sobre as nossas queridas células, né? Que é a nossa miniatura da vida. E aqui o nosso roteiro, vamos falar sobre célula, né? Alguns aspectos gerais. Célula procarionte e célula eucarionte, organelas, comunicação celular, como uma célula conversa com a outra, os pontos-chave, né? E o estudo dirigido. Então, vamos lá. Antes de tudo, nós somos seres heterotróficos, né? A gente tem que obter a nossa, por exemplo, energia através dos alimentos, dos nutrientes. Né? Os seres autotróficos são as plantas, por exemplo, que tornam a energia fotoquímica, né, dos raios solares em energia química, tá? Então, aqui, os seres heterotróficos, né, nós temos que obter energia através do alimento. E como é que acontece isso? Temos aqui o alimento, ele passa por um processo de digestão, né? Aqui tem um processo mecânico e aqui tem processo mecânico e químico também. Mas vamos focar aqui no aspecto geral. Quando eu entro em um processo de digestão e absorção, o intestino, né, por exemplo, ele é um órgão, né? Então, o intestino ele contém várias células, né? E essas células ele formam um tecido, e esse tecido que forma um órgão, que é, por exemplo, aqui o intestino. E dentro do intestino, em cada célula, existem vários componentes que realizam diversas atividades metabólicas, né? Que a gente vai comentar sobre isso hoje, tá? Depois do intestino ele é absorvido, vai para o sangue, e o sangue do sangue vai para outro destino, né? Órgão, tecido e célula, da mesma forma. Chegou no fígado. Lá no fígado eu tenho o quê? Eu tenho os hepatócitos, que são os apelidos, né? Para chamar de célula, né? Porque no fígado, hepatócitos são as células do fígado. É como se fosse um apelido, entendeu? Lá no cérebro, quais são as células do cérebro? Os neurônios, e por aí vai. Né? Nos rins, como é chamado? É de néfrons, e aí por aí vai. Então, a gente tem uma coisa interessante, né? Esse amontoado, vamos dizer assim, de células, ele forma um tecido, e o tecido, ele consegue formar aí órgão, e os órgãos formam um sistema. Todos os sistemas que dão o quê? A vida. Então, isso é muito importante a gente saber, né? O porquê tem que estudar bioquímica. Né? Então, é um passo a passo mesmo. Então, vamos lá, gente. As células são unidades básicas da vida, estruturais e funcionais do corpo. Como eu falei, célula, tecido, órgão e vida. Né? A membrana envolve a célula, é a capa, eu vou mostrar daqui a pouco. O citoplasma é a cavidade, o citosol é o líquido, e as organelas ficam neste líquido. Vou explicar. Variam muito de tamanho, composição química e função. As células se movem, crescem, interagem com nutrientes e excretam dejetos. Reagem ao meio ambiente e até mesmo se reproduzem. Então, aqui vamos falar sobre um tipo de célula específico, principalmente sobre as eucariontes, tá? Existem dois tipos de células, que é as eucariotas, né, e as procarióticas, tá? As células eucarióticas evoluem das células mais simples, que são as procarióticas, tá? E a especialização das células é a necessidade do ser humano vivo que respira. Então, a complexidade da célula eucariótica, ela é especialmente para realizar as funções, né, do metabolismo humano, por exemplo, né?
que existem algumas diferenças entre as células. Por exemplo, ó, a diferença mais marcante é que a célula eucariótica possui um núcleo e a procariótica não. Ó, a célula eucariótica, ela tem uma carioteca, né? Que ela meio que protege aqui o núcleo, né? Ele tem um envoltório, é como se fosse uma bolinha aqui, ó, o núcleo, e ela tivesse a carioteca protegendo esse núcleo. E dentro desse núcleo, eu tenho um material genético. Ao contrário da procariótica, que eu tenho, ó, o DNA, ele é disperso no citoplasma. E daqui a pouco eu vou explicar cada parte estrutural. E as células eucarióticas, elas são maiores e complexas, né? Tanto de forma em relação à função, quanto estrutura. Mas, a partir de agora, vamos focar nas células eucarióticas, né? Para a gente entender aí o metabolismo dos carboidratos. Vamos com calma, tá? Então, vamos falar sobre alguns componentes. Primeiro, membrana plasmática. Olha só, o que seria a membrana plasmática? É essa capa aqui, ó, que envolve toda a célula, né? E a membrana plasmática, ela divide célula por célula. Então, quando eu tenho uma membrana plasmática circundando uma célula, ela se torna uma unidade. Então, acontece, né, dessa forma a divisão. Então, eu tenho aqui a membrana celular. Outra coisa interessante, a matriz citoplasmática, que é o citoplasma. Citoplasma é toda essa região aqui, ó, dentro da célula. É como se fosse essa região oca, entre aspas, da célula, tá? Aí vocês me perguntam, e o que seria o citosol? O citosol é o líquido que preenche toda essa cavidade da célula. Voltando, membrana celular é a capa que delimita aqui, ó, a célula. Eu tenho o citoplasma, que é toda essa região aqui, ó, toda essa região, né, como se fosse essa parte oca da célula. E dentro desse citoplasma, eu tenho um citosol, que é um líquido que preenche toda essa cavidade aqui celular. E aí, nesse líquido, que é o citosol, eu tenho as organelas, né? Com, por exemplo, núcleo, mitocôndria, que eu falo bastante na página, né? Sobre mitocôndria, complexo de Golgi, todas as organelas, né? Isso são as divisões, né, de uma célula. Acontece dessa forma, eu tenho uma membrana. Alguém falou aqui no chat, deixa eu ir lá. Posso sim. Eu vou aqui para o quadro. Vocês estão conseguindo ver bem o quadro? Estão conseguindo ver bem o quadro? Sim. Pronto, eu vou aqui para o quadro para facilitar. Acho que fica melhor para entender. Aí daqui a pouco eu volto para ir de novo, para o slide. Tá vendo também, né, Edivaldo? O quadro aqui? Estou vendo. Ó, eu não sou especialista em desenhos, mas eu tento. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui. Vamos dizer que isso aqui é uma célula, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Pronto. Vamos dizer que isso aqui é a célula. Ó, aqui é a membrana plasmática, tá? E em toda essa região aqui, ó, em toda essa região, toda a região, isso é chamado de, ó, vou botar de outra cor. Não, de
citoplasma. Certo. Toda essa região aqui oca, né? Toda essa região da célula é chamada de citoplasma. Eu vou apagar porque fica melhor. Ó. Então, vamos focar nesses dois aqui. Eu tenho a membrana plasmática, que é essa linha aqui, ó, que é a capa da célula. Eu tenho o citoplasma, que é toda essa região aqui, ó. É toda essa região da célula. E aí eu tenho o líquido, que é o quê? O citosol, tá? Que esse líquido, ele vai preencher toda a minha célula. Toda a célula. Então, esse líquido, ele é chamado de citosol. E dentro desse líquido, eu tenho, né, aliás, boiando nesse líquido, eu tenho o núcleo, eu tenho aqui, ó, mitocôndria, eu tenho as organelas. Então, em vários locais aqui, eu tenho as organelas. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui a membrana plasmática, eu tenho um citoplasma, que é essa região toda da célula, né? Dentro da célula, e eu tenho um citosol, que é o líquido que preenche essa cavidade. E aí, nesse líquido, eu tenho as organelas boiando aqui, né? Que a gente vai falar sobre cada uma delas, sobre todas as organelas. E agora, melhorou? Sim, obrigada. Disponha. Eu não sei desenhar, mas por vocês a gente tenta. Mas o pessoal gosta bastante quando utiliza, né, o quadro, porque fica melhor de entender. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Na próxima vez que eu for para o quadro, eu acho que eu vou tirar o slide, né? Porque eu acho que fica melhor, fica maior, provavelmente. Então, vamos lá. A célula envolvida pela membrana plasmática, ao revestir, essa membrana permite que a célula se torne uma unidade. Né? Ela tem permeabilidade seletiva. O que seria isso? Ela controla o que entra e o que sai. Né? Ela controla o que entra e o que sai. Porque ela tem uma característica tanto hidrofílica e hidrofóbica. O que seria isso? Hidrofóbica é impermeável à água, né? Não consegue passar água pela região hidrofóbica. E a hidrofílica é uma região que tem como ter a passagem de substâncias, né, que são polares, no caso, né? Que gostam, vamos dizer assim, da água. Ó, elas não são estáticas, elas são fluidas. Inclusive, quem dá fluidez para a membrana é o colesterol. Na membrana plasmática, eu tenho o colesterol, aqui, pronto, ó. Eu tenho aqui, ó, o colesterol, ele fica aqui nessa região, dando essa fluidez para a membrana plasmática, tá? Ó, e a membrana plasmática, ela é formada de uma bicamada de lipídios e proteínas. Os fosfolipídios, eles são anfipáticos, eu vou explicar daqui a pouco o que seria isso. Controla o que entra e o que sai da célula, né? E a proteína, ela é interessante para controlar o que entra e o que sai da célula, tá? Eu vou explicar aqui, aí depois eu também vou para o quadro, acho que fica melhor. Olha só, aqui é a membrana plasmática. É como se eu pegasse um microscópio, né? E focasse só na membrana. Então, quando a gente aproxima, né, que aquele envoltório ali, como eu comentei lá atrás, ó, aquela linha, quando aproxima é assim que forma. Ó. Eu tenho aqui, ó, os fosfolipídios, tá?
Essa região aqui, ó, que tem uma bolinha, é uma região, né? Que é como se eu tivesse uma parte do fosfolipídio, tá? Então, essa região aqui é a cauda, vamos dizer assim, do fosfolipídio. Então, a cauda é a porção hidrofóbica, né? Essa parte aqui, ó, essa região aqui é a porção hidrofóbica da membrana celular, que inibe a passagem de substâncias solúveis em água para dentro e para fora da célula, né? Ela controla o que entra e o que está lá dentro. Por exemplo, a água, ela retém um pouco de água para conseguir fazer as suas funções lá dentro da célula. Então, serve também para reter um pouco de água essa parte, né? Essa parte hidrofóbica, tá? E aqui eu tenho as proteínas, ó, que ficam encaixadas na membrana para permitir a passagem de substâncias, né? É parte do sistema de transporte que permite que certas substâncias solúveis em água passem pela membrana. Aqui, ó, tá? Eu tenho também alguns componentes glicolipídio, que são alguns conjugados. Eu tenho uma glicose, né, e um lipídio associado aqui, que formam o quê? Eles servem, né, esses glicocálices, como sinalizadores lá na membrana, né? Eles emitem sinais a partir que muda a conformação aí da membrana. E olha que legal, o colesterol, que muita gente até em certo tempo falava muito mal dele, mas ele é essencial, né? O colesterol, ele auxilia na estabilidade mecânica e regula a fluidez da membrana. Eu vou aqui para o quadro para explicar um pouco melhor para vocês, ó. Pronto, agora vai ficar melhor para ver. Eu vou apagar aqui, tá? Vamos tentar aqui desenhar, né? Eu tenho aqui, ó, não vou fazer muito não, para não... Esse fosfolipídio não está muito bonitinho não, mas para a gente, né, entender. Então, vamos fazer uma força, imaginar que isso aqui, né, é a membrana. Lembrando, ó, a membrana é essa parte aqui da célula. Aqui é como se eu aproximasse através de um microscópio, por exemplo. Então, aqui eu vou ter as proteínas, aqui, ó, as proteínas, e eu tenho também eu tenho aqui também colesterol, né? Auxiliando, e eu tenho também alguns glicocálices, enfim. Para que serve essa proteína? Algumas substâncias que não conseguem atravessar a membrana por conta dessa característica dela, ela passa por essa membrana, por essa proteína, tá? Então ela consegue entrar e consegue sair da célula, fazer o processo tanto para entrar quanto para sair da célula, certo? Então é para isso que servem essas proteínas aqui, que eu vou colocar algumas animações para vocês e aí vocês vão entender também, né, um pouco melhor. Aí essa região aqui, ela é hidrofóbica, né? No caso, ela retém as substâncias aqui. E essa região apolar aqui, polar, ela é hidrofílica, né? Então, aqui você não tem passagem de componentes hidrofílicos. Eu tenho que ter essas proteínas, né? Tem várias proteínas que servem de passagem para dentro e para fora da célula, né?
Deixa eu ver aqui, alguém comentou. Volto sim, vou colocar aqui. Só foi para ir para o quadro. Essa aqui, Ruth. Essa. Se lembrando que até amanhã eu vou colocar tanto o vídeo, disponibilizar o vídeo, quanto os slides também, tá? Pronto, Ruth? Ou você quer que eu explique aqui alguma coisa? Pronto. Oi? Pronto. Certo. Vamos seguindo, que tem várias coisinhas para a gente saber aqui. Pronto, olha que legal. Eu falei ali no meu desenho fantástico, maravilhoso, que é assim que funciona, ó. Eu tenho, né, ó, da mesma forma lá, eu tenho, ficou igualzinho, né? Eu tenho, porque tem que ser com calma, porque minha letra, ela é terrível. Tem alguns posts que eu fiz lá, que eu usei o quadro, né? E tá bem bonitinho. Por quê? Porque eu vou bem devagarzinho, porque minha letra é horrível. Mas acho que facilita, né? Quando vai pro quadro. Olha só aqui, ó. Eu tenho uma bicamada, né? Ou bicapa fosfolipídica, ó. E eu tenho aqui as proteínas, tá vendo, ó? Que faz parte do transporte. Quando uma substância ela consegue, né, passar, é pela difusão simples. Difusão facilitada é quando eu passo pela proteína e não preciso gastar nada, né? Aqui na difusão simples também não precisa gastar nada. Agora, o transporte ativo, para eu poder atravessar aqui a membrana, eu preciso pagar. E eu preciso pagar na forma de energia, na forma de ATP, entendeu? Então, por isso que o nome de transporte ativo, que eu tenho certeza que algumas pessoas já ouviram falar sobre isso, né? Transporte ativo. Que eu vou colocar aqui também uma animação. Aqui, ó, o transporte ativo. Por exemplo, na bomba de sódio e potássio, eu preciso de quê? Eu preciso que a célula, né, lá do intestino, para entrar no intestino, eu preciso gastar ATP, né? E aí é um processo, é um cotransporte de sódio, né? Que é uma ATPase, e essa ATPase ela necessita de energia. Então, para a glicose entrar na célula intestinal, eu preciso de um transporte. Olha só aqui, ó. Eu tenho a membrana plasmática aqui, eu tenho todas as proteínas aqui, só que para a glicose, um exemplo, ó, entrar na célula, eu vou precisar gastar ATP. Olha só, fique só olhando. Ó, veio a glicose aqui, ó, fico aqui na célula. Veio o ATP, foi gasto, foi consumido. Então, uma parte do ATP foi consumido e só assim a glicose ela entra para a célula. Isso é chamado de processo de transporte ativo, quando eu preciso gastar energia para realizar aí, né, um processo. É chamado também de reação a processo sem fim energônico, né? Que aí isso a gente vai ver na aula número 4. Número 4, número 5 já. Certo? Tudo certo sobre membrana? Tranquilo? Membrana plasmática, tudo tranquilo? Podemos ir para o citoplasma? Pode. E assim, nem se preocupem, viu, que a gente, quando vai revisando, vai sempre melhorando, porque são muitas informações, né? E quando eu faço, teve um curso que eu fiz tem alguns meses, foi sobre comportamento humano, né? E aí falava muito da parte de fisiologia do cérebro. Eu sou apaixonado, né, de estudar. Só que aí eu gosto da parte bioquímica, né? Então, eu dou aula de bioquímica, palestras, enfim.
Então, a parte fisiológica, quem se aprofunda mais, né, tem com certeza um domínio, né, sobre esse assunto. E eu assisti na aula, eu assisti, anotava algumas coisas e depois ia revisando. Aí sempre, cada vez que a gente revisa, vai melhorando, com certeza. Por isso que eu gosto de gravar e disponibilizar para vocês. Vamos lá, né? Agora vamos falar sobre a matriz citoplasmática. Lembra lá, né? Matriz citoplasmática é a parte, ó, a parte do oco, vamos dizer assim, da célula, o que preenche ali, né? É que tem aquele espaço dentro da célula. E o que vai preencher é o citosol. Olha só. Eu tenho aqui, ó, isso tudo aqui em cinza, enfim, tá? Como é um cinza, né? Aqui. É a minha matriz citoplasmática. Todo o citoplasma está aqui. Dentro desse citoplasma eu tenho um citosol, tá? E aí o que acontece, ó? É uma rede intricada de filamentos proteicos que se apresenta por toda a célula, dando suporte ao citoplasma, né? É uma substância aquosa, transparente, parecida com um gel, que preenche a célula e conecta várias coisas na membrana da célula. Então, essa interconexão cria uma estrutura que permite um sinal gerado em parte da célula ser transmitido rápido e eficiente para outras regiões da célula. Então, esse líquido, né, que fica aqui, esse citoplasma, ele tem essa matriz citoplasmática, ela tem uma série de filamentos, por exemplo, e esse líquido, ele consegue um sinal que chega em algum lugar da célula, ele ser transmitido em toda a região celular, tá? Que isso é muito, né, importante para a célula. Então, é isso que é interessante, né? O citoplasma, eu tenho o citosol, eu tenho uma rede, né, de filamentos que interconecta todos os processos celulares ali, e um sinal em uma parte da célula vai se repercutir para toda a célula, né? E aí, depois que isso acontecer, uma célula vai conversar com a outra. E todas as células conversando, por exemplo, no fígado, vai acontecer as reações lá no fígado, né? Isso é fantástico. E, ó, olha que legal. Existem vários processos metabólicos que ocorrem no citoplasma, que acontecem no citoplasma. Por exemplo, glicólise, vamos falar no curso. Vilas pentose fosfato, vamos falar no curso também. Glicogênese, que é a síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato, né? Vamos falar também. E glicogenólise, que é a quebra da reserva, que vamos falar também. E a síntese de ácidos graxos, vamos falar aqui nesse módulo sobre a síntese de ácidos graxos a partir do excesso de carboidratos, tá? E o excesso de calorias também. Então, gente, tranquilo, aqui, matriz citoplasmática, aquela parte daqui da célula com o líquido que faz essa conexão. Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Ruth? Sim, Tranquilo? tá. Qualquer coisa, só falar que eu volto, a gente tira as dúvidas, não se preocupe. E lembrando que na próxima quinta, né, não sei a data especificamente, mas na próxima quinta agora teremos o plantão de dúvidas. Então, né, é interessante aí para a gente debater as questões que eu vou passar no final e tirar também as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para a mitocôndria. Olha só o que eu falei até agora. Eu falei sobre a membrana plasmática, que é o que circula aqui, ó. Toda essa região aqui é a membrana. Eu falei também sobre o citoplasma,
que é toda essa região aqui da célula, e o citosol, que é um líquido que preenche aqui a célula. E agora vamos falar sobre as organelas, que são todos esses componentes aqui, ó. Mitocôndria aqui, aqui eu tenho um núcleo, né? Aqui eu tenho um retículo endoplasmático, aqui eu tenho um complexo de Golgi, e por aí vai. A gente vai falar sobre isso agora. Mitocôndria. Inclusive, para quem não sabe, meu projeto no mestrado é sobre mitocôndria, tá? Eu estudo disfunção mitocondrial em pacientes com depressão e insuficiência cardíaca. E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, o porquê, né? Qual é a relação das mitocôndrias com a insuficiência cardíaca ou com a depressão, tá? O núcleo contém a maior parte do DNA da célula, né? E lá no núcleo, que é esse camarada aqui, ó, o núcleo fica aqui, ó. Ele consegue sintetizar a maior parte das proteínas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Só que na mitocôndria, ela tem seu próprio DNA, né? Que é o DNA mitocondrial. E lá dentro, eu consigo sintetizar minhas proteínas também, da própria mitocôndria. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. As mitocôndrias são genes herdados da mãe. A principal função dos genes mitocondrial é codificar proteínas para a síntese de ATP, pois a maioria é do DNA nuclear. Eu tenho o DNA da célula, que é lá no núcleo, que é aqui, ó. E na mitocôndria, dentro da mitocôndria, dentro dessa organela, eu tenho também um DNA próprio. A mitocôndria tem um DNA próprio, que consegue fabricar as suas proteínas também que foram necessárias para a produção de energia, tá? Então, ó, todas as células possuem mitocôndria, menos os eritrócitos, que dependem da glicólise, né? Então, lá no citoplasma, eu não tenho a presença de oxigênio. Nessa região aqui, ó, eu não tenho presença de oxigênio. Na mitocôndria, eu tenho que ter presença de oxigênio. E daqui a pouco vamos ver alguns processos que ocorrem na mitocôndria, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho para a gente entender de uma forma geral. Olha só que legal, gente. Aqui é a mitocôndria, tá? Essa aqui é de um microscópio, né? Eletrônico, tá? Então, olha que lindo que ficou essa imagem, né? Eu tenho aqui, ó, a membrana da mitocôndria. A mitocôndria tem duas membranas, uma externa e outra interna. Aí tem esses coisinhas aqui dentro, como se fossem uns galhos, né? São chamadas de cristas mitocondriais. E aqui, nessa partinha azul, é a matriz, né, mitocondrial. E entre um espaço ou outro da membrana, eu tenho um espaço intermembranas. Mas vamos com calma, né? Vamos relaxar, que vamos por partes aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a membrana interna, que é essa membrana, a membrana externa da mitocôndria que eu estou falando, viu, gente? Ó, eu tenho a membrana externa e a membrana interna. Eu tenho aqui as cristas e eu tenho também aqui, ó, o DNA da própria mitocôndria. Aqui eu estou falando da estrutura da mitocôndria, tá? A mitocôndria é a usina energética da célula. Na mitocôndria é o local que produz mais ATP. Por quê? Lá na mitocôndria acontece o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. O tamanho e a forma das mitocôndrias são diferentes nos tecidos e variam de acordo com a função. Por exemplo, tecido adiposo bege, né, para o tecido adiposo branco, enfim. Eu tenho uma quantidade entre esses dois tecidos de mitocôndrias que tem funções distintas, tá? Que a gente vai falar em outro momento sobre isso. Que aqui é a gente entender a parte, né, básica. Então, ó, além do mais, no músculo, as mitocôndrias ficam mais apertadas entre as fibras contráteis, né? E no fígado elas ficam menos apertadas.
tem uma aparência esférica e pode se mover livremente pela matriz citoplasmática, ou seja, é como se a mitocôndria ela ficasse, né, lá do fígado, ela ficasse, ó, boiando aqui mesmo, ó, na matriz citoplasmática, no citosol da célula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, olha que imagem legal. Eu tenho aqui, ó, a mitocôndria, e lá na mitocôndria tem várias funções. Dentre elas, ó, o papel de produzir ATP, a termogênese, né? Que é uma das funções lá do tecido adiposo bege, né? Quem tem mais mitocôndrias, ele consegue, por exemplo, esse tecido ele consegue produzir mais calor. Né? E aí, quando produz mais calor, eu tenho que recrutar mais substrato, por exemplo, mais gordura, vamos dizer assim, tem que vir. E aí, com isso, quando um tecido adiposo bege, quando eu tenho muito tecido adiposo bege, eu tenho muitas mitocôndrias. E quanto mais mitocôndrias, lá no tecido adiposo bege, eu produzo mais calor. E quanto calor mais eu produzo, mais energia eu preciso, né? Mais substrato eu preciso. E aí, com isso, o indivíduo ele pode ter perda de peso, por exemplo. Só falando um pouquinho sobre isso, o indivíduo que ele é obeso, por exemplo, eu estou lá fazendo exercício físico, tem um mecanismo, né, que eu consigo transformar um tecido adiposo lá simples, branco, em tecido adiposo, né, marrom, bege, enfim, com mais mitocôndrias. E aí, com isso, quando eu produzo mais esse tipo de tecido, eu consigo perder mais peso. É porque isso tem que ser uma coisa mais específica, né? São detalhes, mas aí, posteriormente, a gente comenta sobre isso, tá? Eu tenho também a participação da ressíntese de creatina fosfato na mitocôndria e também tem um sistema detox na mitocôndria, tá? E, além disso, muitos tecidos têm uma alta demanda de energia. Então, eu tenho vários tecidos, como coração, cérebro, que eu vou comentar daqui a pouco sobre isso, que demandam muita energia. E aí onde entra a parte das doenças. Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada parte da mitocôndria, tá? A membrana mitocondrial. Eu tenho uma externa, que é que fica, né, nessa região aqui, ó. Aqui é a membrana externa, ó. Essa é a primeira camada, que é porosa e é interna mais seletiva. Então, na membrana externa, a substância consegue passar de boa. Na interna, é mais seletiva. Né? Ela escolhe o que vai passar. Serve de barreira entre a matriz citoplasmática e a mitocôndria. Né? A membrana interna tem várias invaginações, que são essas aqui, ó. Essas invaginações aqui. Que parecem uns galhos, né? E essas invaginações são chamadas de cristas, que lá nas cristas onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons, né? Onde ficam os componentes da cadeia transportadora. Olha que legal aqui, ó. Aqui na mitocôndria, aqui é a mitocôndria, essa parte aqui, ó. Aqui é a membrana externa, aqui é a membrana interna. E aqui na mitocôndria, ó, na matriz citoplasmática, eu tenho o ciclo de Krebs, tá vendo? Ó? Aqui nessa região, né, que fica, por exemplo, né, as cristas, eu tenho os componentes aqui, ó, da cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai estudar, né, posteriormente, tá? E aqui eu tenho a matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é essa região aqui, ó. Essa região azul, por exemplo, ó, da mitocôndria. Essa região aqui é a matriz mitocondrial. E lá ocorrem alguns processos, como, por exemplo, ciclo de Krebs, oxidação de ácidos graxos, descarboxilação e carboxilação oxidativa do piruvato. Calma, não se preocupe com esses nomes agora. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Eu vou falar muito de piruvato. Piruvato é o produto lá da glicólise, por exemplo, né? Quando eu tenho uma oxidação de uma glicose, na glicólise, eu tenho uma produção aí, né, de piruvato.
E aí o piruvato ele pode seguir alguns caminhos que a gente vai comentar sobre isso, não se preocupe. E também é responsável no metabolismo dos aminoácidos. E agora vamos para a parte prática, que muita gente gosta, acho bem interessante, né? E com certeza eu sei que vocês vão gostar, porque tem muita gente aqui, da nutrição, da farmácia, tem um pessoal também das básicas, da biologia, enfim, uma série de profissões aí que isso ajuda a entender e a gostar da bioquímica, né? Quem não gosta, tem que gostar. É um casamento. Primeiro o casamento é com a bioquímica, né? O pessoal da área de saúde. Depois vem outro casamento, certo? Então, vamos lá. O que seria disfunção mitocondrial? Então, a disfunção mitocondrial é quando a mitocôndria ela perde a sua funcionalidade, né? Imagina, gente, a mitocôndria ela é nossa usina energética. Se ela perde a funcionalidade, né, vamos dizer assim, a maioria delas, isso vai dar ruim, não vai? Vai, e eu vou explicar o porquê. E o que isso pode desencadear? Uma série de problemas. Dentre eles, pode desencadear uma série de problemas patológicos ou então intensificar alguns problemas patológicos. Vou explicar o porquê disso. Se causa ou consequência, né? Que aí são, né, a questão dos prejuízos. E algumas doenças associadas, como, por exemplo, depressão, ansiedade, insuficiência cardíaca, obesidade, diabetes, hipertensão e um monte de doenças que são consideradas aí genéticas, né? Erros inatos do metabolismo, por exemplo. Que isso dá só um curso. Inclusive, eu, junto com outra professora, temos um curso, vamos fazer a próxima edição do curso de metabolismo mitocondrial daqui para junho, ou daqui para agosto, mais ou menos. Que é um dia, né, de curso que a gente fala só sobre metabolismo energético e só sobre mitocôndria, tá? E assim, tem alguns tratamentos que a gente detalha mais no curso, tá? Aí eu vou falar algumas coisas aqui também. Então, ó, por que as mitocôndrias são tão importantes para essas doenças, né? Assim, elas podem ocasionar algumas doenças. Olha só, eu tenho aqui o que um órgão gasta de calorias por dia. Cérebro, 200 calorias quilo por dia. Coração, 400 quilocalorias por dia. Rins, 400 quilocalorias por dia. Olha só. E você pensando que o que gasta mais é músculo. Olha o que o músculo gasta. 13 calorias quilo por dia. Né? Então, assim, a maior proporção, vamos dizer assim, uma contribuição interessante é através aí do coração, cérebro e rins. Olha só que legal. Então, Leis, você está me dizendo que eu preciso gastar muita energia lá no cérebro, que inclusive estamos gastando neste momento, ó, para eu conseguir, né, raciocinar e passar informação para vocês. Eu estou fazendo muitas sinapses aqui, né, muitas sinapses. Então, assim, eu estou gastando muito ATP. Meus neurônios estão consumindo muito ATP, então estão gastando muita energia neste momento, tá? E o de vocês também, o cérebro de vocês estão, né, aqui em pleno sábado, né, tá um calor, não sei se por aí deve estar também calor, então estamos gastando muito ATP lá nos nossos neurônios, tá? E o coração, olha só, também precisa de muita energia. Inclusive, 30% da massa cardíaca é composta por mitocôndrias. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando que o nosso coração, 30% dele é composto por mitocôndria. Então, aí a gente já tem uma importância crucial do metabolismo mitocondrial para o funcionamento adequado desses órgãos, né? E aí, gente, tem outra coisa, que é o quê? Que é o estresse oxidativo. Existe um problema que é o seguinte: o que seria o estresse oxidativo?
é quando eu tenho mais radicais livres do que antioxidantes. O que são antioxidantes? Eu sei que vocês já lembraram de quê? Vitamina C, com certeza, né? Lembraram de vitamina C? Podem ter lembrado também de vitamina E, lembrado de selênio, de zinco, enfim. Esses são componentes nutricionais, né? Que são produtos, são antioxidantes exógenos, né? Que a gente tem que obter aí da alimentação, por exemplo. Só que existem componentes antioxidantes endógenos, que são as algumas enzimas, por exemplo, algumas moléculas. Por exemplo, glutationa, né? Ou então tem outros também, superóxido de dismutase, né? Catalase. Não se preocupem com esses nomes, porque isso, ao longo do tempo, vai ficar automático. Vocês vão ver. Vocês acham que eu fiquei decorando cada nome assim? Não. É porque a gente vai praticando isso, a cada dia vai melhorando. É só isso. Não tentem decorar nomes de nada, entendeu? É aprender, tá? Então, ó, aí vocês, sim, Leis, mas eu estou entendendo. O que tem a ver estresse oxidativo com mitocôndria, com depressão? Já estou todo enrolado aqui. Calma, calma. É o seguinte, quando eu tenho um aumento do estresse oxidativo, o estresse oxidativo, eles danificam as membranas e também danificam o DNA, né, das células. Por exemplo, DNA mitocondrial. Então, eu posso oxidar o DNA mitocondrial pelo aumento do estresse oxidativo. E isso vai ocasionar que a mitocôndria ela fique disfuncional, né? Que é, inclusive, este esquema aqui. Isso aqui é uma mitocôndria lá do neurônio, tá? E aqui falando, por exemplo, sobre depressão, que é alguns estudos que estão acontecendo, né? Ó, eu tenho aqui a mitocôndria, tá? Eu tenho aqui o DNA mitocondrial oxidado pelo aumento do estresse oxidativo. Eros significa estresse oxidativo, né? Entendeu? E olha só, aí vocês me perguntam, Silas, beleza, oxidou o DNA, a mitocôndria ficou disfuncional. Mas o que acontece de tão grave lá na mitocôndria que pode prejudicar os órgãos a ponto de ser uma causa ou consequência de alguma patologia, como, por exemplo, a depressão? Olha só, gente, quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu diminuo a produção da cadeia transportadora de elétrons e aumenta a glicólise. Eu sei que a gente vai falar sobre isso ainda, mas eu quero que vocês guardem essa informação. Olha só, a glicólise, ela produz bem menos ATP do que a cadeia transportadora de elétrons lá no neurônio. A glicólise produz aí 2 ATPs. 2. Na mitocôndria, eu consigo produzir, dependendo da referência, de 34 a 38 ATPs. Olha a diferença de 2 para 34 ou 38. Então, assim, a diferença é enorme. E isso pode prejudicar o quê? Que o neurônio ele consiga fazer a sua função pelo déficit energético. Lembrando que, olha aqui, ó, o nosso cérebro ele gasta muita energia por dia. E essa energia principalmente gasta lá nas mitocôndrias. Se eu tenho uma mitocôndria que não está funcionando bem, eu prejudico a funcionalidade toda do meu cérebro. E isso pode desencadear ou intensificar doenças. Claro, isso é uma das hipóteses, né? Porque lá no curso, por exemplo, de mitocôndria, eu falo, e até não no curso de mitocôndria, mas também em uma palestra que eu vou dar, quem tiver interesse mais sobre o assunto, vai ter uma palestra, um congresso gratuito sobre bioquímica das doenças. Eu vou falar sobre a bioquímica da depressão. Então, eu vou falar sobre medicamento, os mecanismos de ação, influenciando aí nas mitocôndrias, por exemplo, falar sobre serotonina, norepinefrina, enfim.
sobre várias coisas. Quem tiver interesse, lá na minha página tem a divulgação, o Instagram lá do evento gratuito, viu? Será no próximo mês. Volto na programação normal aqui. Gente, eu sei que é muita informação, tá? Mas vocês, assim, entender o que eu quero que vocês entendam nesse momento. A importância da mitocôndria para alguns processos patológicos. Por quê? Porque alguns órgãos demandam energia e a maior parte da energia fornecida na célula é pelas mitocôndrias. O que eu quero que vocês saibam é isso, certo? E aí? Posso continuar? Não gosto Pode de sim. Acharam interessante essa relação? Vocês pensavam, né, que não iriam mais estudar ciclo de Krebs, olha aí, que não serve para nada, olha aí, o ciclo de Krebs nas doenças. Nas doenças, você vê, né? E Edivaldo, aí, ó, existem muitos medicamentos, né, como você faz, né, farmácia, né, faz um curso de farmácia, não é isso? Existem muitos medicamentos que influenciam lá no sistema nervoso, né, lá no cérebro. E é um desafio. É um desafio quando se trata de sistema nervoso, de cérebro. É um desafio. Porque os medicamentos, para um indivíduo ele vai funcionar de uma forma, para outro de outra forma. E aí, esses estudos, eles são feitos, são realizados para a gente produzir alguma coisa para conseguir intervir. E isso é muito interessante a gente saber, né? E na nutrição também, né? Falando aqui, Ruth, na nutrição, existem alguns nutrientes que podem interferir de forma positiva nas mitocôndrias, como, por exemplo, a vitamina B3, está sendo muito estudada, né, que eu falo mais aí no curso, porque aqui, quero que vocês entendam assim de forma mais geral, tá? E aqui na insuficiência cardíaca, eu tenho, ó, no coração, 30% da massa cardíaca é composto por mitocôndrias. Então, o que acontece? Ó, eu tenho um coração aqui que ele vai consumir mais gorduras, né, mais ácidos graxos do que glicose. Quando eu tenho um mitocôndria disfuncionante, eu inverto isso. Eu passo a consumir mais glicose do que gordura. Aí vocês me perguntam, qual é o problema disso? Existem alguns. Antes disso, o nosso cérebro, ele só consegue obter energia, né? Assim, vamos dizer assim, principalmente através de glicose. A gente não consegue produzir energia no cérebro através de gorduras. Tem que ser através de carboidratos, né? Glicose. Tem como ser por corpos cetônicos, mas isso aí é uma energia alternativa. O cérebro gosta de glicose, tá? Então não tem como ter gordura. E aí, a gordura aqui, que é os ácidos graxos, é o combustível preferencial do coração. Ó, para vocês terem uma ideia, quando eu oxido uma glicose, eu produzo aí em média 34 a 38 ATPs. Quando eu oxido um ácido graxo, eu produzo 129 ATPs. Olha a diferença de 34 para 38 para 129. Porque o coração ele gasta muita energia. Olha só aqui, ó, o coração, ó, 400 calorias. Olha só. Então, eu tenho uma mudança. Quando eu tenho essa mudança aqui, quem oxida a glicose? A glicólise. Então, eu vou aumentar aqui a via da glicólise e vou diminuir mais uma vez a cadeia transportadora de elétrons. Alguém falou aqui no chat. Explico sim, com certeza. Olha só, eu tenho aqui, ó, aqui desse lado esquerdo, né, nosso lado esquerdo, eu tenho as mitocôndrias saudáveis.
né? Então, eu tenho, ó, ácido graxo em maior proporção sendo consumido, sendo utilizado pelo coração, e em menor proporção a glicose. Quando eu tenho um problema na mitocôndria, vocês podem ver aqui, ó, que está até vermelhinha, a mitocôndria, quando ela está disfuncionante, ela vai deixar de consumir mais ácido graxo, mais gordura, e passar a consumir mais glicose. Em uma mitocôndria saudável no coração, estou falando do coração aqui. Em uma mitocôndria saudável do coração, eu tenho uma produção maior, uma contribuição maior de ácidos graxos, porque ácido graxo dá mais energia, né? Quando eu oxido o ácido graxo, eu produzo 129 ATPs. Quando eu oxido glicose, é de 34, 38 ATPs só. Então, quando eu mudo isso, quando eu tenho mais glicose sendo consumida pelo coração do que ácido graxo, eu tenho um problema. Por quê? Ao invés de produzir 34 a 38 ATPs, aliás, ao invés de produzir 129 ATPs advindo da oxidação dos ácidos graxos, eu vou produzir apenas 34 a 38 ATPs pela oxidação da glicose. Que o meu coração, quando as mitocôndrias estiverem disfuncionais, eu vou preferir a glicose. E aí, a glicólise vai estar aumentada e a cadeia transportadora de elétrons estará diminuída. E isso é um problema, né? Eu vou aqui explicar de uma forma assim mais geral no quadro. Rapidinho. Deixa eu ir para aqui. Vamos lá, para cá para o quadro. Olha só. Ó, eu tenho aqui um coração. Coração saudável, né? E aqui embaixo não saudável. Olha só, no coração saudável, né? A mitocôndria, eu esteja também saudável, vamos dizer assim, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a maior contribuição. Ó, maior contribuição de gordura, vamos dizer assim, né? Que é o quê? É os ácidos graxos. E menor de carboidrato, que eu vou abreviar aqui, para SHO, tá? Mas eu tenho, que aqui é a glicose. Aqui, eu vou, quando eu tenho aqui um coração não saudável e uma mitocôndria não saudável, por que eu falo isso? Porque pode ser causa ou consequência, né? Então, olha só, a disfunção mitocondrial pode ser causa ou consequência. Então, olha só, aqui no coração não saudável, né, no mitocôndria disfuncional, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição no consumo de ácidos graxos e um aumento da glicólise. Gente, não se preocupe com isso, tá? Isso aqui a gente vai estudar de forma mais específica. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que quando eu oxido ácido graxo, ácido graxo, eu produzo 129 ATPs. Tá? Quando eu oxido a glicose, eu tenho em média de 34
a 38 ATPs. Então, se eu mudar, se meu coração não está saudável, minha mitocôndria não está saudável, então isso vai prejudicar o meu coração, levando aí, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ao invés de eu estar consumindo 129 ATPs, né? Está produzindo 129 ATPs para a minha função cardíaca, eu estou produzindo só 38 a 38 ATPs, né? Isso aí vai prejudicar, vai ser prejudicial. E para oxidar ácido graxo, eu oxido aonde? Eu oxido na mitocôndria, na cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui, ó, eu tenho menos ácidos graxos, menos cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui, eu tenho menor contribuição da cadeia transportadora de elétrons e maior da glicólise. Aqui é o contrário, né? Se eu oxido muito ácido graxo, aqui eu tenho a cadeia transportadora de elétrons a todo vapor. Já aqui não. Aqui eu tenho o inverso. Por quê? Porque a mitocôndria está disfuncional. E aí, Ruth, melhorou? Melhorou, obrigada. Disponha. Tudo certo aí, Edivaldo? Ó, gente, é o seguinte. É muita informação, mas não se preocupem. Eu quero que vocês entendam o que é aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. A importância da mitocôndria e o porquê ela pode causar doenças. É isso. Se ela estiver disfuncional, eu vou produzir menos ATP. É isso. Se eu produzo menos ATP, o meu órgão não vai funcionar de forma adequada. E isso pode gerar ou intensificar alguma doença, porque a gente não sabe se a mitocôndria é causa ou consequência da disfunção, né? Da disfunção mitocondrial. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Peraí. Respirar um pouquinho. Para a gente ir para outra organela. Que é aqui, ó, núcleo. O núcleo é isso aqui, ó. Deixa eu voltar para aquela imagem que é melhor. Aqui, ó. Ó o núcleo aqui, ó. Estão vendo o mouse? Aqui, ó. A mitocôndria aqui. A gente falou sobre ela. Agora vamos falar sobre o núcleo. Então, lá no núcleo, eu tenho o quê? DNA e RNA. Que eles possuem aí a formação através de nucleotídeos, tá? Quando duas fitas de ácido nucleico interagem uma com a outra, ocorre replicação, transcrição e tradução. Que isso é muito comum, né? Nos cursos. Fala sobre essa questão. Inclusive, até no Enem, fala muito disso. Preparatório para vestibular, enfim, né? Outros aí particulares. E eu tenho aqui, ó, a composição do DNA e a composição do RNA. E eles são constituídos de bases nitrogenadas, que são essas aqui, ó. Adenina, guanina, citosina e timina ou uracila são bases nitrogenadas, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto falar sobre isso, né? Isso a gente vê também um pouco no ensino médio, como eu falei, nos preparatórios da vida. A diferença entre o DNA e o RNA é que no DNA, no RNA, ao invés de ter uma timina, eu tenho uma uracila. A diferença é essa, tá? Então, vamos lá. O núcleo, ele é o núcleo celular, a maior das organelas, e graças ao seu conteúdo de DNA, ele regula grande parte das atividades celulares. Em volta do núcleo tem a carioteca, né? Duas camadas, uma interna e outra externa, que são dinâmicas. Por serem dinâmicas, essas membranas tornam possível a comunicação entre o núcleo e a matriz citoplasmática. E aí, como eu falei, né, gente? Tudo
vai se comunicar na célula. Todo sinal gerado, ele vai conseguir percorrer por toda a célula. Então, aqui, ó, a matriz inserida no interior da carioteca contém moléculas de DNA, que codifica a informação genética da célula, além de todas as enzimas, que na próxima aula vamos falar sobre enzimas, só sobre enzimas. Dentro do DNA existem vários genes que codificam a síntese proteica. Cada gene codifica uma proteína específica. Genoma celular, o que é? É o conjunto de toda a informação genética, que é o todo, o DNA contido na célula, tá? Então, olha só, depois que a célula recebe um sinal informando a necessidade da síntese proteica, a biossíntese de proteína se dá em 3 fases: sinalização, transcrição, tradução. É o seguinte, se eu quero construir uma proteína, vamos lá, vamos colocar a hemoglobina, né, que é uma proteína, ou então a proteína muscular. Eu preciso lá no núcleo, o núcleo receber um sinal, para através desse sinal eu construir essa proteína, que a gente vai aprender isso agora. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, uma sinalização celular. Então, a célula, ela recebe um sinal dizendo, ei, célula, eu estou precisando de uma proteína. Então, a célula vai se encarregar, né, de transcrever essa informação, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero assim, assim, assim. Eu quero uma proteína desse jeito. Então, eu vou fazer a transcrição e depois a tradução, que aí é a própria síntese, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui. Olha só, eu tenho lá no núcleo o material da célula. Eu tenho que... a célula recebeu um sinal. Eu quero... Ei, célula, eu quero uma hemoglobina. Estou precisando aqui para transportar algumas coisas aqui, né? Eu quero hemoglobina, né? Que faz parte aí de transporte. Tem na hemoglobina, tem a participação aí do ferro, né? E dentre outros componentes também, que faz transporte aí de oxigênio. Tá? Então, eu estou precisando de hemoglobina, né? Que é uma das proteínas. E aí, a célula lá no núcleo, ela vai receber a informação. Estou precisando de uma proteína. Então, esse material genético, ele fica dentro do núcleo e ele precisa sair para eu conseguir traduzir essas informações. Para alguma coisa acontecer, essas informações elas precisam sair do núcleo. Eu recebi um sinal no núcleo e agora eu vou precisar que saia para alguma coisa acontecer, tá? Então, o que acontece? Ó? A transcrição, o que é a transcrição? É o DNA copiado no RNA. E quem lê essa informação é o ribossomo, né? E aí, é como se os aminoácidos eles tivessem um vocabulário genético, né? E ele vai transformar em alguma coisa, que são as proteínas, tá, gente? Então, qualquer proteína, proteína muscular, proteína de estoque, de transporte, qualquer coisa, eu preciso fabricar essas proteínas, e é o núcleo que é responsável. Então, olha só, eu tenho um DNA, que é uma dupla fita. Se eu quero fazer outro DNA, eu tenho uma enzima específica, que é a DNA polimerase. Se eu quero do DNA fazer um RNA, eu tenho RNA polimerase. Então, vamos focar aqui, na RNA polimerase. Então, a fita de DNA, ela vai para fora do núcleo, né? Através do RNA mensageiro. Então, olha só, tem lá no núcleo, eu vou receber a informação. Então, o RNA, através da RNA polimerase, né? Vai deixar o núcleo e vai vir aí esse RNA mensageiro. Que esse RNA mensageiro é como se fosse um carteiro. Vai levar essas informações para alguém conseguir ler e construir o que eu estou pedindo. Que eu vou ter uma animação aqui para vocês entenderem melhor. Agora a garganta secou. Então, não se preocupe, eu vou botar um esquema resumindo tudo isso. E a gente volta novamente, tá? Não se preocupe. Então, ó, quando
o RNA mensageiro leva essa mensagem, ó, eu preciso dessa proteína. E aí o ribossomo que vai se virar para construir essa proteína, que é o nome de tradução. Então, ó, o RNA mensageiro une ao ribossomo. E o que acontece? Ele vai fazer o seguinte, ó, olha, eu preciso de tal aminoácido. Então, através do RNA transportador, esse aminoácido é transportado para o ribossomo. Então, eu tenho uma mensagem, eu tenho um transportador. Então, o transportador ele vai lá, pega o aminoácido e leva lá para o ribossomo. Ah, eu preciso de outro aminoácido, então vai lá. Então, eles vão juntando os aminoácidos até construir uma proteína. Então, o RNA transportador vai, pega um aminoácido, junta com outro aminoácido. Vai, pega um aminoácido e vai juntando até formar uma proteína. Até formar, por exemplo, hemoglobina ou então uma proteína musculoesquelética, né? Para, por exemplo, alguém de massa muscular. É assim que funciona. Porque existem vários aminoácidos, mas eu consigo fazer uma sequência diferenciada, né, com os mesmos aminoácidos para formar proteínas diferentes. Aí vocês olham para mim e falam, Leis, eu tô meio confuso. Vamos agora para um resumo. Olha só aqui essa animação. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro, eu estou na sinalização celular. É o seguinte, ó, ei, núcleo, eu quero uma proteína. E aí, através dessa sinalização, eu tenho uma transcrição, que é o DNA para o RNA, que eu falei. Eu vou pegar um DNA e do DNA vai ser transformado em RNA, pela RNA polimerase. Aí ele vai falar, é para já vou escrever. Aí vem o RNA mensageiro, pega essa fita do RNA e vai para fora do núcleo, tá? O RNA mensageiro se une com o ribossomo e aí onde vai acontecer a tradução. Aí, ó, o carteiro aqui, né, que está levando a mensagem, vai falar, ei, ribossomo, lê essa mensagem para mim, por favor. Aí o ribossomo vai dizer, ó, deixa comigo. Aí o ribossomo vai chegar assim e falar, ó, eu preciso de tal aminoácido, né? Eu preciso de tal aminoácido para a construção dessa proteína. Então, vai lá um RNA transportador e pega esse aminoácido e transporta lá para o ribossomo. Então, vai vir outro RNA transportador, pega o aminoácido e volta para pegar mais. No final, depois que o ribossomo lê toda a mensagem do RNA mensageiro, juntos, todos os aminoácidos irão formar uma proteína. Aqui, ó, é como essa proteína aqui, ó, unida, linda, maravilhosa, né? Então, é assim que funciona. De forma assim, bem geral, né? Para vocês entenderem, para facilitar a compreensão. Lembrando que eu vou enviar os slides para vocês, tá? E aí, gente, deu um nó no cérebro? É muita informação, mas vocês entenderam, assim, de forma geral, porque quando vocês forem revisar, vai ficar melhor. E aí? Como é que tá os neurônios? Como é que são os neurônios? Estão bons. Tudo tranquilo? Que bom! Amei esse esquema. Oi? Eu amei esse esquema. Ah, que bom! Acho que fica melhor para entender, né? É. E aí, Edivaldo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto. É porque realmente muita informação, gente, mas é só ir revisando. E quando as aulas estiverem todas picotadas, que vocês vão ter acesso, vai ficar melhor ainda. Aí vai ter lá um título. Vamos dizer assim, síntese de proteínas, né? Núcleo. Aí só sobre o núcleo, aí fica bem melhor para revisar. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre o retículo endoplasmático, né? Que é lá no retículo endoplasmático, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que acontece a síntese de proteínas. Porque lá no retículo endoplasmático existem os ribossomos, olha que legal. Então, o retículo endoplasmático é uma rede de canais membranosos que penetram no citoplasma.
Então, eu tenho uma continuidade entre a carioteca, o complexo de Golgi e a membrana plasmática. Eu vou falar daqui a pouco sobre o complexo de Golgi. E aí tem um meio de comunicação, desde a parte mais interna da célula até o interior, né? É um meio de comunicação. Lá no músculo estriado, é chamado de retículo sarcoplasmático. Os íons de cálcio são bombeados para o processo de contração muscular. Então, lá no músculo, ao invés de ser chamado de retículo endoplasmático, é chamado de retículo sarcoplasmático. Todas as proteínas secretadas nas células ou previstas para serem incorporadas em uma membrana na organela são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, ou seja, várias proteínas, todas as proteínas e outras que são previstas para serem incorporadas à membrana são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Porque no retículo endoplasmático rugoso eu tenho a presença de ribossomos, que vocês viram que os ribossomos, lê a mensagem e ainda tem um RNA transportador que consegue trazer esses aminoácidos para produzir a proteína. Então, existe poliribossomos que tem lá no citoplasma, que serve lá para a fabricação de microtúbulos, filamentos que eu falei que existem lá no citoplasma, né? E tem os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, que é função enzimática, fora ou dentro da célula, que a gente vai falar de enzimas na próxima aula. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso, e essas bolinhas amarelas aqui, são os ribossomos. Lindas, maravilhosas, tá vendo? Lindos, maravilhosos aqui, E aqui eu tenho um retículo endoplasmático liso, que esse retículo endoplasmático liso não tem ribossomos, não faz síntese proteica, e eles sintetizam lipídios, é responsável pelo sistema detox, né, da célula, pelo sistema P450, que é o sistema detox também, mas aí o retículo endoplasmático rugoso é principalmente aí pela função de síntese de proteínas. Olha só que legal, aqui eu tenho um núcleo, né? E aqui eu tenho um retículo endoplasmático, que aqui está bem conectado, né? Então, o que eu fiz? Eu falei da célula, falei dos componentes, né, estruturais, e agora eu estou falando de cada organela, das mais aí importantes, tá? Agora vamos para o complexo de Golgi. Muito simples, gente. O complexo de Golgi é interligado ao retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí, o complexo de Golgi transporta e organiza as proteínas sintetizadas na célula, promove o controle de qualidade, impede que proteínas que não estiverem na estrutura terciária ou quaternária normal cheguem à superfície da célula. Se a proteína não estiver na sua conformação legal, eles não deixam chegar na superfície da célula. É o seguinte, o que vai acontecer? Vamos para o quadro. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, a célula, eu tenho aqui um núcleo. Aqui é ao vivo, por isso que fica assim, né? A gente tem aqui, o retículo, né, endoplasmático, que são como se fossem várias bolsinhas achatadas. Vamos fazer uma focinha para dizer que aqui é o retículo endoplasmático, né? E aqui vamos dizer que é o complexo de Golgi. O que acontece, gente, aqui tem todo o DNA, né, aqui da célula. Eu vou receber uma informação, né, eu quero uma proteína. Então, essa proteína vai ser produzida, né, aqui no retículo endoplasmático rugoso e vai ser jogada, né, vai ser exportada para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ele vai jogar para fora da célula, para o seu destino que for, né? Então,
O retículo endoplasmático, né? Que é aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, ele faz parte da síntese de proteínas e o complexo de Golgi organiza e exporta essas proteínas para o seu destino fora da célula, por exemplo. É para isso que funciona o complexo de Golgi, tá? Cadê? Qual parte, Ruth? Já explicou. Ah, tá, desculpa. É porque eu abri o chat aqui, aí eu vi a hora, 3h09, acho que não foi agora não, mas enfim. Mais tranquilo aqui, né? Tá. Tudo certo. Vamos lá. Ó, o complexo de Golgi é isso aqui, ó. Essas coisinhas aqui achatadas, tá vendo, ó? Essas bolsinhas. E aqui, ó, é o retículo endoplasmático rugoso e aqui é o liso. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a comunicação celular. Como é que uma célula conversa com a outra, né? Se eu tenho várias células no tecido, como é que elas fazem para se comunicar? A comunicação intracelular normal entre todos os componentes celulares é vital para a ativação e sobrevivência da célula. A importância da rede microtubular é evidenciada por sua função de suporte e interconexão entre os componentes celulares. É a questão do citoplasma, né, que eu falei, que ele tem aí essa conexão em toda a célula e conseguir permitir sinal para as células elas terem a sua conversa, né? Então, como acontece isso aqui? É tipo isso mesmo, é uma conversa. Então, ó, eu tenho proteínas celulares que fazem parte dessa intermediação da conversa. Ó, proteínas sintetizadas para fora da célula, proteínas que ficam dentro das células, né, que eu já falei sobre isso, realizam função estrutural, digestória, regulatória ou outra, né? Então, as proteínas, elas têm diversidade de funções. Então, ó, eu tenho proteínas lá no ribossomos, destinação pretendida, né? Então, como é que acontece isso? Como é que tem essa comunicação aí, né? Vamos lá. Antes disso, existem algumas doenças, né? Que parece que existe algum problema entre inatividade e deficiência de certas enzimas, né? Como, por exemplo, a fenilcetonúria, que é uma deficiência em fenilalanina hidroxilase, né? Que é uma enzima, e doenças que afetam o metabolismo do glicogênio. E aí tem também algumas proteínas relacionadas às mitocôndrias, né? Que podem ser afetadas também. A mitocôndria aí, elas estão... ela está em tudo que é lugar, né? Quando há doenças que afetam, por exemplo, o metabolismo energético, as mitocôndrias elas podem ser interferidas também. E também tem doenças mitocondriais, que é as mitocondriopatias. E chegam as doenças mitocondriais que são genéticas, né, gente? Então, parece que em alguns casos o problema é que as enzimas não conseguem chegar no seu destino corretamente, não porque são inativas ou deficientes. Parece que o problema de algumas doenças genéticas é que a enzima, que é uma proteína, não consegue chegar no seu destino. Parece que há uma falha na comunicação, há uma falha, por exemplo, lá no núcleo, nessa sinalização, na construção e nessa exportação dessas enzimas, por exemplo. Então, parece que é uma investigação muito maior, né, do que apenas aí a deficiência ou inatividade. Parece que o problema é até o destino, essa comunicação entre as células, tá? Então, eu tenho aqui, ó, proteínas celulares que fazem parte dessa conversa, intermediação dessa conversa. Intermedia, né? Tem as receptoras, que é estrutural, e tem o transporte e as enzimas também, que são as funcionais. Então, vamos falar sobre as receptoras.
proteínas altamente especializadas que se encontram do lado de fora da membrana plasmática, inclusive a gente até falou sobre isso. Tem aí os oligosacarídeos que fazem esse reconhecimento celular e tem alguns ligantes, né? Esses oligosacarídeos, naquele glicocálice que eu falei para vocês, que fazem parte desse sinal gerado, né? Por exemplo, que eu falei lá no começo aqui, ó, da membrana, é lá no começo mesmo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente já falou um monte de coisa, viu? Já falamos um monte de coisa. Aqui, ó, esse glicocálice aqui, ó, ele serve também como sinalizador aí entre as células, né? Eles intermediam essa conversa. Falamos já um bocadinho já, né? Então, ó, as receptoras de membrana atuam como locais de ligações para estímulos externos específicos, né? Então, as proteínas receptoras de membrana, elas são importantes. Por quê? Algum hormônio pode vir lá, se conectar e gerar um sinal. Nutrientes, né? Pode chegar lá e gerar um sinal. Anticorpos, ó, a gente fala de vacina, né? Nessa pandemia que estamos vivenciando. Então, os anticorpos, eles criam, né? Eles sinalizam lá na célula para essa produção de anticorpos, por exemplo, né? Essa perpetuação, né, dessa sinalização, essa conversa entre as células. Então, isso é bastante importante. Então, tem nas lipoproteínas também, que a gente vai falar no modo de lipídios. Fatores de crescimento. Então, assim, as proteínas de recepção, as receptoras, elas ficam lá, aqui, ó. É lá no começo, né? Deixa eu botar de novo. A gente volta mais uma vez, não tem problema. Para ficar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso são proteínas, tá vendo, ó? Receptoras. Então, eu consigo ter uma comunicação através disso, né? Transporte, aquele transporte, eu também tenho proteínas que servem como sinalizadoras também, né? Proteínas receptoras. Essas são proteínas de transportes. E eu tenho proteínas também receptoras, que funcionam aí da mesma forma, né? Só que elas ficam ali responsáveis por receber um sinal gerado e passar para o interior da célula, que a gente vai falar agora sobre isso. Vamos lá. Pronto. Aí é o que acontece, ó, aqui, ó. Eu tenho uma proteína lá na membrana, que é parecida com aquela de transporte, e aí eu recebo aqui, eu tenho uma molécula, um hormônio, né? Liga na membrana, na proteína, que gera um sinal. E esse sinal, ele vai gerar uma resposta celular de outras células. Por exemplo, eu tenho lá um hormônio que em uma célula identificou lá um sinal que foi gerado para alguma coisa. Então, vai vir um hormônio, ó, a molécula sinalizadora liga-se na proteína receptora, ativa moléculas sinalizadoras intracelular e altera algumas proteínas. Então, essa é a resposta, né? Então, eu tenho um sinal, né? Ou alguma molécula que vem aqui, um hormônio, um nutriente, conecta aqui na proteína receptora e vai ocasionar aí esse sinal lá para dentro da célula. É assim que funciona essa conversa entre as células. Né? Um hormônio se conecta numa célula, que se conecta em outra, que se conecta em outra, e uma vai avisando aí o que está acontecendo no órgão, né? No fígado, enfim. Tem essa conversa celular. E aí tem também o estrutural, né? Que eu tenho aqui sinal químico, canais de íons ou internalização de estímulos intactos, que eu vou comentar sobre isso. Sinal químico, né? O que seria isso? A gente está falando aqui, ó. O que a gente está falando? Está falando de proteínas celulares, né? Tipo receptoras, né? Estrutural, de transporte de enzimas que são funcionais. Falamos aqui sobre as receptoras, e as receptoras, elas têm alguns tipos, né? E aqui a gente vai falar sobre a parte da parte estrutural, tá bom? A gente já falou sobre essa parte de receptor
E aqui a gente vai falar sobre a parte estrutural. Eu tenho aqui um sinal químico, que é o seguinte, eu tenho um sinal químico que o AMP cíclico, ele é o signo mensageiro. O que é um signo mensageiro? Depois de uma molécula se ligar aqui na proteína, eu tenho outra molécula que vai levar o sinal, vai continuar esse sinal. E isso é chamado de signo mensageiro, que é o AMP cíclico, né, que ativa ou desativa enzimas por fosforilação. Eu tenho canais de íons também, que acontecem a mudança na voltagem da célula, como canais de cálcio, por exemplo, né, que é um exemplo dessas proteínas, né, de receptoras, ó. Eu tenho aqui essas proteínas receptoras de transporte, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os outros tipos, tá? E eu tenho essa internalização. Vixe, Maria, quase não sai. Internalização. É o seguinte, isso acontece com a insulina. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, né? Como é que funciona o mecanismo, né, de recepção. Só isso. A gente vai estudar insulina lá na quinta aula, então não se preocupe com isso. Ó, quando eu tenho muita glicose lá no sangue, a insulina ela precisa sofrer um processo de endocitose, que é esse processo aqui, ó, né? É um processo de endocitose, né, que permite que a glicose ela entre por difusão facilitada através de alguns transportadores. Então, isso acontece como? Eu tenho aqui, ó, partículas no meio extracelular, que eu vou sofrer endocitose, é como se a membrana, os componentes que estão fora da célula, elas entrem por esse processo de endocitose, ó. Elas criam uma bolsa, uma vesícula, tá vendo, ó? Passem aqui, elas criam uma vesícula, que é esse processo de, né, endocitose, que é do meio para o meio extracelular para o meio intracelular. É como se eu criasse essas bolsas mesmo, né? E a gente vai falar sobre isso quando for falar sobre a insulina, de forma mais específica, que é quando eu tenho aumento da glicose lá no sangue e eu tenho o quê? Epa, vem aqui insulina, vamos entrar em ação, né? Então, a insulina se conecta com a célula receptora e aí tem um transporte de glicose para dentro da célula, que aí permite que a glicose entre por difusão facilitada, né? Permitindo aí a sua funcionalidade, né? Através desse processo. A gente vai falar especificamente sobre isso na aula de insulina, que, salvo engano, é na quinta aula, viu? E aqui, outro tipo que é as proteínas funcionais. Está acabando, viu, gente? Está acabando. Segura aí, está acabando. Agora vamos falar sobre as proteínas de transporte. A gente falou sobre as proteínas receptoras, né? Que é a estrutural, que são todas essas aqui, além dessas estruturais aqui, ó. Agora vamos falar sobre as funcionais. As estruturais eu tenho aqui, ó, o sinal químico, né? E eu tenho aqui agora os canais de íons e tenho a internalização, tá? Tudo certo, né? Só para não esquecer. Receptoras, estrutural, e aqui eu vou ter esses tipos também, subtipos. Sinal químico, canais de íons e internalização de estímulos intactos. Por isso que eu digo, não decore nomes, porque isso não dá certo, viu? Vamos lá. Funcionais, proteínas de transporte. Proteínas de transporte, por exemplo, que regulam o fluxo de substâncias para dentro e para fora da célula. Por exemplo, aqui é a bomba de sódio, né? que eu falei para vocês, a absorção intestinal. Olha aqui, ó. A gente vai falar sobre isso, viu, gente? Inclusive, é na quinta aula também. Ó, para a glicose entrar na célula, ela precisa de sódio também. E ela precisa gastar energia. Então, lembra lá daquela animação, né, que eu mostrei para vocês, que é essa aqui, ó. A glicose, ela entra, para entrar, ela se conecta aqui na proteína, a proteína de transporte, né? E aí, com isso, entra a glicose, tá?
para dentro da célula intestinal. É assim que funciona, né? Então, eu tenho aqui que pagar um valor. E esse valor é através de ATP. Não se preocupe com isso, né? Então, para a glicose entrar na célula intestinal, eu preciso gastar ATP. Mas a gente vai ver que para ela sair da célula intestinal e para ir para o sangue, ela não precisa de ATP, tá? Aqui, ó, que é chamado de Symports, mantido por essa NATPase, bombeia tanto a glicose quanto o sódio para dentro da célula, através do epitélio intestinal na membrana celular. Então, para a glicose entrar no intestino, eu preciso do sódio também, através dessa ATPase, que é estilo como essa animação aqui está mostrando. Ó. Para transportar, eu tenho que gastar uma molécula aqui, ó, de ATP, que é a nossa moeda energética da célula. E aí, gente? O que acharam? Gostaram da aula? Muita informação eu sei, mas gostaram? Me falem aí, por favor. Muita informação mesmo, se quer revisar depois. É muita informação. Cadê o chat? Ninguém falou no chat? Eu não estou conseguindo abrir o chat, não. Por quê? Eu não estou conseguindo abrir o chat. E aí, Ruth? Você falou no chat, fala aqui também, porque eu não estou conseguindo ver, não, o chat. O que achou? Achei bom, só que com muita informação. Só que, assim, essa aula, ela é imprescindível, entendeu? Por isso que, tipo, eu já pensei em colocar 2 aulas na mesma semana, para não ficar uma aula só, entendeu? Porque a gente conseguiu, em 2 horas, falar. Só que é muita informação. Só que como tem a probabilidade de ter a aula gravada, então aí vocês vão vendo aos poucos. E aí, quando eu conseguir fracionar também, que é a outra parte que eu falei para vocês, vai ficar melhor ainda, né? Aí também eu perguntei se quando é que fica pronto o livro. Ah, o livro! E perguntei se terá esquemas como aquele de hoje. Sim, então, o livro que eu não sei se, eu acho que o Edivaldo estava, né? O Edivaldo estava na aula. O livro é só de esquemas, entendeu? O livro vai ter todos os esquemas dividido em introdução à bioquímica, carboidratos, lipídios e proteínas. Aí vai ter o esquema e vai ter a explicação do esquema. E também vai ter exercícios com gabarito. Gostei. Uhum. Eu estou correndo. Eu vou dar uma data para vocês. Em breve, mas agora não consigo dar data, não. Mas estou escrevendo. Será que até junho sai? Oi? Até junho. Provavelmente. Pronto. A minha meta é essa, até junho. Uhum. Viu? Porque aí tem que registrar, tem muita coisinha aí para fazer burocrática. Aí eu tô escrevendo. Mas vão ter vários, igual aquele que você viu da síntese. E é tudo assim, viu? Com analogia, bem simples mesmo, para entender, junto com a explicação. Tá certo. Pronto, ó. E aqui, ó, o que aprendemos na aula de hoje? A célula eucariótica é a mais complexa que a procariótica. A membrana plasmática possui permeabilidade seletiva. Os processos energéticos ocorrem em regiões diferentes da célula, né? No citoplasma, por exemplo, tem a glicólise. Na mitocôndria tem o ciclo de Krebs e por aí vai. A célula eucariótica possui organelos especializados em diferentes funções, né? A mitocôndria é a nossa usina energética da célula e tem seu próprio DNA e possui importância na fisiopatologia em diversas doenças. O núcleo participa da expressão gênica
e síntese de proteínas, e existem várias formas de reconhecimento celular. E aqui, gente, é o exercício que eu vou mandar até amanhã para vocês, os slides, e eu vou colocar lá no Classroom, tá? Lá naquela plataforma, vou colocar lá e vocês vão responder e vão mandar para mim. Lembrando que o primeiro lugar, quem tiver a nota mais alta, né, vai ganhar uma bolsa 100% para o próximo módulo, ou seja, não vai pagar nada. O segundo lugar vai ter também porcentagem de desconto, uma bolsa, o terceiro também, né? Salvo engano, acho que até o quarto, eu vou ver direitinho. Mas só de responder, quem respondeu os exercícios, só de estar respondendo todos os exercícios, já vai ganhar bolsa também, tipo uma porcentagem, né? Vai ganhar desconto, tá? Então, as perguntas são essas. Umas são mais tranquilas, né? Que eu falei aqui. Outras, vocês vão fazer uma pequena pesquisa. Certo? E aí, eu quero que vocês consigam responder, preferencialmente, né? Até quinta-feira, que é o nosso plantão às 8 horas da noite. Certo? Tá bom. E aqui, mais uma vez, para o nosso merchan. Tchananã. Claro, quando vocês forem estudar, né, se possível, marque a página. Vamos disseminar bioquímica aí para o mundo. Isso me ajuda muito, viu, gente? A minha página, quando eu comecei a primeira turma, eu tinha nem 100 seguidores, nem 100 seguidores eu tinha. Aí o pessoal foi divulgando e tal, com os conteúdos que eu colocava na página, com tudo, com os cursos, e aí já estamos chegando quase acho que quase 1.600 já, né? Graças a Deus e graças a vocês também. Então, ajudem o professor aqui. Se quiserem, quando terminar aqui, marca a página, né? Que eu ficarei muito agradecido. Então, é isso, gente. Até quinta-feira. Aqui são as referências que eu utilizei. Nutrição avançada, que eu usei muito esse esquema de nutrição avançada. E eu utilizei também o Leninger, que eu não recomendo para estudar agora, mas algumas coisas são interessantes lá que eu peguei dele. Certo? Tá bom. Então, aqui eu vou parar a gravação. Pronto, eu vi agora o seu no chat aqui, ó. O seu livro fica pronto quando e tal. Pronto. Você até me deu uma meta, viu? Gostei. Até junho, esse livro sai, com fé em Deus. Vou organizar aqui um cronograma, inclusive. É porque eu estou organizando algumas coisas do mestrado, é por isso que está uma correria, viu? Mas com fé em Deus sai aqui para junho, vai ser a meta agora. Então, gente, é isso.